Então, bom dia, pessoal. Acho que a gente já pode começar, né? Vou avisar que o Oscar aqui, o Júnior, que trabalha com a gente, ele vai ficar monitorando o chat e passando algumas informações para vocês, né, via chat. E para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou bibliotecário responsável aqui pela Biblioteca da Saúde. E nesse semestre a gente pensou em trazer alguns treinamentos para vocês, assim, relacionado à pesquisa, em base de dados, no portal da CAPES. Então, alguns treinamentos vão ser elaborados pela equipe da biblioteca e outros a gente está convidando as empresas, né, especialistas nessas bases de dados, seus consultores, para realizar esses treinamentos. A gente já teve um recentemente sobre a Web of Science. Dia 28 agora a gente vai ter outro sobre a JCR e o EndNote. Se eu não me engano, é sobre o EndNote também, que é um gerenciador de referências. Aí depois o Júnior vai passar o link para quem tiver interesse em fazer a inscrição. Aí esse treinamento vai ser dado pela Débora Dias, que é a consultora da Web of Science, né, da Clarivate. Hoje a gente vai falar sobre algumas dicas para a utilização do portal de periódicos da CAPES, tá? A gente não vai se aprofundar muito em termos de pesquisa, em estratégia de busca, mas há mais algumas ferramentas que são muito importantes para a gente iniciar o uso dessa ferramenta. Então, eu vou passar o slide agora, se vocês puderem dar um ok, se está seguindo a apresentação. Tá? Então, assim, né, a gente vai dar uma definição rápida sobre o que é a CAPES, né, para quem não conhece. E antes apareceu um aviso aqui, né, para eu avisar vocês que a apresentação está sendo gravada, tá? De acordo com a nossa política de privacidade. Então, voltando, a CAPES significa Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Ela é ligada ao Ministério da Educação, né, o MEC, e ela é responsável pela expansão, né, e ela que cuida dos programas de pós-graduação, né, tanto do mestrado e do doutorado, o chamado stricto sensu, tá? Então, quando a gente fala em pós-graduação, né, a CAPES é a entidade, né, que é responsável por avaliar e apoiar esses cursos. Aí a CAPES oferece para a gente o portal de periódicos da CAPES, né, que é o que a gente vai estudar um pouquinho hoje. Então, o que é esse portal? Então, o portal é uma biblioteca virtual que ela reúne e disponibiliza para as instituições de ensino superior o melhor da produção científica, né, tanto nacional como internacional, as melhores bases de dados, os artigos mais confiáveis, né, a maioria dos arquivos são revisados por pares. E além dos periódicos, né, que são as revistas científicas, ela oferece também livros, obras de referência, normas técnicas, conteúdo audiovisual. E assim muita gente pergunta, né? Então a Unisantos tem acesso a todo o conteúdo que a CAPES oferece? Não, não é assim, né? Nenhuma universidade tem, nem as públicas, como o USP, Unifesp, tem acesso ao conteúdo integral que a CAPES oferece. Porque ela divide o acesso das universidades de acordo com o programa de mestrado e doutorado que essas universidades têm. Então, de acordo com a linha de pesquisa que essas universidades possuem, ela vai abrindo o acesso, né, a determinados documentos. Né? Então, o pessoal muitas vezes pergunta assim, mas não tem acesso a tudo, tem alguma coisa que a gente não tem acesso ao texto completo? Então é por esse motivo. Mas também assim, se vocês fizeram uma busca, né, mais para frente e não encontrou algum documento que esteja disponível aqui na Unisanta, entre em contato com a gente na biblioteca, né, que a gente entre em contato com outras universidades e geralmente a gente consegue, tá? A mesma coisa eles fazem com a gente. Eu recebo também alguns pedidos assim de pessoal de outras universidades falando, olha, Rafael, eu não tenho acesso a essa base de dados. Você pode me passar esses artigos? A gente consulta aqui, se a gente tem acesso, a gente baixa os arquivos e manda para eles. E a mesma coisa a gente
pede também para os colegas, né? Então, essa semana mesmo, uma professora precisava de um artigo, eu consegui com um colega, né? Ele já encaminhou, depois eu encaminhei para ela e a gente consegue atender. Bom, aqui começa a apresentação, né? Como acessar o portal de periódicos da CAPES. Então, a forma tradicional de acessar o portal é diretamente no campus. Você pode chegar aqui no campus da Unisanta, ou no laboratório de informática, ou no Wi-Fi, se você estiver conectado no Wi-Fi da Unisanta, no seu celular, no notebook, você consegue acessar o conteúdo que é oferecido para a Unisanta. Aqui ele reconhece o IP, né, dos computadores do laboratório e também do nosso Wi-Fi. Então, se ele reconhecer que você está aqui dentro da Unisanta, você tem acesso ao conteúdo completo, tá? Mas se você estiver em casa, né, ou no trabalho, se você não está aqui na Unisanta, como que você faz para acessar esse conteúdo remotamente? E aí que a gente tem esse item bem importante, que é esse acesso CAF. Café, né? Ficou um bom tempo assim, o pessoal não sabia se era café, se era CAF, mas eles assumiram que é café, porque eles até fizeram o logo agora com uma xícara, né? Então a Unisanta optou por fornecer o acesso remoto para vocês através dessa comunidade acadêmica federada que é a Café. A gente vai mostrar passo a passo como que vocês fazem para conseguir esse acesso na casa de vocês, né? Sem estar aqui na Unisanta. Então depois a gente vai fazer na prática também, tá? Então assim, vocês vão ter um link de acesso à Via CAF, né? Que tá sinalizado aqui nesse pontinho, né? Quando a gente está no portal, vocês vão visualizar. Tem que clicar nele. A gente vai identificar aqui a nossa universidade, né? Tem uma caixa de busca aqui, a gente vai digitar Unisanta, já vai aparecer aqui a universidade, a gente seleciona. Até pouco tempo atrás a gente tinha que descer na barra de rolagem até encontrar a nossa universidade, né? Então era em ordem alfabética, mas agora já facilitou que tem essa caixa de busca. Vai entrar nessa tela, né? Vê que já está aparecendo Unisanta, né? A gente clica em enviar. Aparece essa tela já personalizada com o logo da Unisanta para a gente colocar nosso login e senha. O login é o e-mail institucional que vocês têm, aquele e-mail alunos, né? Que é alunos.unisanta, né? Se eu não me engano. Para funcionários é só @unisanta, né? Para vocês é aluno.unisanta. E a senha tem um padrãozinho de senha que vai estar mais explicadinho na frente. Ela é formada pela primeira letra do nome de vocês em maiúscula, mais a primeira letra do último sobrenome de vocês em minúscula, mais a data de nascimento com 6 dígitos, tá? Mas isso tem um tutorialzinho passo a passo que está bem explicado. Está até aqui no slide. Então aqui são as informações para login, o que eu falei agora, né? Então, nesse caso aqui, a gente pegou esse exemplo. Mariana Almeida Silva. E o nascimento dela é 17 de 8 de 1970. A senha fica M maiúsculo de Mariana, o S minúsculo de Silva e a data de nascimento com 6 dígitos, 170870. Tá? Muita gente acaba colocando a data completa e aí dá problema para acessar. Então, quando chega aqui para a gente já está meio acostumado, a gente já identifica fácil, né? Mas vocês prestarem atenção que são somente 6 dígitos, tá? E em caso de dúvidas, está aqui meu e-mail, vocês podem enviar um e-mail para mim. E não sei se no final da apresentação está também meu WhatsApp, mas vocês passando e-mail, já passo o meu WhatsApp também. Aí vocês podem me acionar quando precisa. Então, identificando, né? Você colocou o login e a senha, vai cair nessa tela aqui. Você escolhe a opção que for melhor para você, clique em aceito. Já coloquei uma setinha aqui. E aí pronto, aí vocês já acessaram o portal da CAPES. A minha ideia agora era ir para o portal para a gente fazer junto esse primeiro acesso, mas acho que eu vou seguir na apresentação completa, depois a gente faz na prática
o acesso pela café, né? E também nesse meu espaço que também é importante. O que que é esse meu espaço? A CAPES chama de meu espaço um ambiente para vocês salvarem seus arquivos, suas pesquisas. Então, esse meu espaço assim nada mais é como se fosse uma pasta que a gente tem no nosso computador, no nosso Windows. Só que você vai criar essa pastinha dentro do portal da CAPES, e aí de qualquer lugar que você tiver, né, quando você fizer o seu login, você vai ter salvo as suas pesquisas, as suas estratégias de busca. Então, isso é bem importante. Quando vocês logarem, já é rápido, já preencher o formulário, os seus dados, criar a senha, para vocês terem essa ferramenta para vocês utilizarem. E outra coisa que ela é muito importante, que mais para frente a gente vai ver como que a CAPES oferece os treinamentos. E se vocês não tiverem o cadastro nesse meu espaço, vocês não conseguem se inscrever nos treinamentos que a CAPES oferece de forma gratuita. Tem vários treinamentos, assim. Você pode escolher se quer de manhã, de tarde, à noite, da área de conhecimento, se quer multidisciplinar, se quer um treinamento mais específico, tá? E ajuda bastante. Então aqui também tem meio que um passo a passo, né? Quando a gente entrar no portal da CAPES, vai ter essa telinha, vai aparecer essa área aqui. Se você tiver o cadastro, só preenche o login e senha e já vai para a sua área do meu espaço. Se não, você tem que clicar em criar login. Aí acessou a conta, você tem essas possibilidades, né? Possibilidade de editar o perfil, criar um nome de usuário, né? Você vai gerenciar depois essa área que você criar da forma que você preferir. Você identifica as áreas de conhecimento que você quer receber notificação, que você quer receber avisos de artigos que sejam publicados recentemente, alertas. Então é bem interessante. Aqui no meu espaço você tem como salvar os favoritos, né? E deixa eu só tentar aumentar minha tela aqui, que ela tá bem pequena para mim. Deixa eu só ver aqui se. Ops, rabisquei tudo aqui. Não estou conseguindo. Mas é nisso, né? Você tem essa área dos favoritos, depois a gente vai ver na prática, né? Aí se você consegue ter o histórico de busca que você fez, as buscas salvas que você realizou. Isso também é bem legal, assim, por exemplo, você está fazendo um TCC, né? Uma dissertação. Você pode organizar essas pastinhas para você salvar as pesquisas ou as buscas que vocês fizeram já na estrutura do seu trabalho. Você pode criar uma pastinha introdução e salvar os artigos, os documentos relacionados à introdução do seu trabalho nessa pastinha. Aí depois, capítulo 1, capítulo 2, ou colocar já o nome do capítulo nessas pastinhas. E tudo que você achar de documentos, né, que sirvam para essa parte do seu trabalho, você já começa a organizar nessas pastas. Aí quando vocês forem elaborar o texto, né, já fica bem mais fácil para vocês encontrarem o documento que vocês estão precisando, né? Aqui eu acabei passando, esqueci de tirar esse slide. Agora é o Júnior que vai passar para vocês. Na verdade, agora a gente vai pedir para vocês, vocês podem acessar através do QR Code ou nesse slide. É Slido, só que não é um E, aqui é um O, tá? É slido.com e aí quando você estiver na tela, você digita esse código. Ou acessa pelo QR Code e digita esse código. Você pode falar para eles, Júnior? Bom dia, pessoal. Então, vamos, através colocando o slide.com, você vai acessar, né, a pasta, o quiz,
que está disponível lá para você responder. É simples e direto. É uma perguntinha simples, só para a gente começar a ver como é que está indo o andamento, tá, pessoal? Qualquer dúvida é só mandar no chat que a gente já vai respondendo, ajudando aí a orientar. A gente vai dar um tempinho para ver se o pessoal participa, e daqui a pouco a gente continua, tá? Aí o próximo item que a gente vai falar também bem rapidamente é sobre os treinamentos, e aí depois a gente já vai para a parte prática. Ô, gente, só tem uma observação. É slido com o.com, tá? Está escrito slide.com. O código de barra está correto, eu digo, o QR Code está correto, mas é slido, não é Obrigado, slide. professor. Eu percebi assim, acho que devia estar no tradutor quando eu fiz o print. Obrigado. Teve alguma interação aí? Acho que estava errado o site. Bom, pessoal, para a gente não perder o ritmo, assim, por enquanto o Júnior está monitorando aqui, acho que 6 pessoas interagiram, tá? A gente vai continuar então. Ou dá para mostrar aí o resultado, Júnior? Não. É, acho que não estava habilitado ainda. Você já tinha fechado? O professor Daniel não conseguiu. Ele mandou um print que não conseguiu. Mas tá bom, professor. Desculpa, assim, é a primeira vez que a gente está usando essa ferramenta, tá? Então, é mais para a gente ir se aperfeiçoando também e ter uma ideia do que a gente precisa melhorar. Bom, eu vou continuar então aqui com a apresentação e aí depois vai ter mais duas perguntinhas assim, né, parecidas com essas, né? E a gente depois volta para esse quiz, tá legal? Eu vou passar agora para a parte de treinamentos. Então, essa questão de treinamentos, né? Os treinamentos do portal de periódicos da CAPES são online gratuitos e em tempo real. Tá? Então, não é gravado, não tem gravação. Depois eles até ficam gravados numa área lá do portal da CAPES, mas assim, você consegue interagir com os instrutores e com os outros participantes da maneira que a gente está fazendo aqui agora, né? E eles ensinam como realizar as pesquisas, né? E otimizar o uso do portal. Então é muito interessante, assim. Eu tenho esse cadastro no meu espaço, assim, há mais de. Nossa, vou nem falar, mas muitos anos, acho que mais de 15 anos. E já fiz
bastante treinamento, mas todo treinamento que a gente faz sempre tem uma novidade ou algumas novidades assim que o portal sofre alguma atualização, ou alguma mudança no layout, ou deixa de ter alguns recursos, ganha outros recursos. Então, assim, é sempre bom a gente participar, tá? E, e até a questão mesmo dos instrutores, né? Que eles são todos especialistas, mas cada um tem uma dinâmica de realizar o treinamento, né? Então, de repente, você não conseguiu entender muito bem com um, passa um tempo, você se inscreve e participa do treinamento com outro instrutor, acaba ajudando. E aí aqui, né, para fazer se cadastrar nos treinamentos, né? Depois que vocês tiverem acesso ao cadastro no meu espaço, tem esse link aqui, né, de treinamentos, e aí tem essas opções aqui, né, o calendário e o treinamento que vocês querem fazer. Aí quando a gente clicar, vai abrir esse calendário. Esse calendário tem vários treinamentos no mês, né? Você pode escolher assim o horário, no dia, né? Qualquer dia da semana, mudar para outro mês e tem da sua área específica, tem multidisciplinar, então tem bastante opção. Depois, assim, terminou o treinamento, né? Como comentei lá os vídeos, né? Tem essa parte do material de apoio. Então, nessa área de material de apoio, relacionado aos treinamentos, tem muito conteúdo, assim, manuais, apresentações, vídeos, sobre várias dúvidas que mais recorrentes. Então, ajuda bastante. Se você não tiver tempo para fazer o treinamento, né? Não tiver uma agenda, fala, não consigo parar para fazer o treinamento 1, 2 horas num dia. Eu recomendo que vocês entrem nessa área de materiais de apoio, que provavelmente a sua dúvida vai ter sido abordada em algum material que eles tenham nessa área do portal da CAPES. Aqui a gente vai falar um pouquinho da pesquisa, né? Então, assim, a gente fez o acesso pela Rede Café, né? A gente se cadastrou no meu espaço. A gente já aprendeu, né? Onde fazer os treinamentos, fez os treinamentos, já pegou algumas dicas de como pesquisar. Então chega nessa parte aqui de como encontrar o conteúdo no portal de periódicos. Tá? Então ele possui 4 modalidades de buscas. Você pode pesquisar por assunto, por base de dados, por periódicos, que são as revistas científicas, ou por livros. E você pode utilizar a caixa de pesquisa única de busca. Aí você pode digitar o assunto, né? Ou acessar o menu que vai ter o link, aí você consegue selecionar, né? Assunto, base de dados, livros. A gente vai ver isso na prática daqui a pouquinho. Então, é nessa área aqui. Então, aqui é a caixa de busca, que a maioria já entra aqui, já digita aqui, né? Você pode digitar aqui o assunto. Tá? E aqui a gente vai falar um pouco de como fazer a pesquisa. Então, assim, eu coloquei esse slide assim, para diferenciar a pesquisa. Então, toda pesquisa tem o objetivo de aumentar nosso conhecimento sobre o assunto, né? Isso é questionável. Mas existe a pesquisa informal, que geralmente a gente vai no Google e faz uma busca e aparece muito conteúdo bom, mas aparece também a gente fala lixo, né? Muita coisa que não tem uma validação científica, não é confiável. E o levantamento bibliográfico, que é o que a gente faz nessas bases de dados que a CAPES oferece, né? A CAPES e outras bases científicas também. Então, para procurar por assunto, né, por palavra-chave no portal de periódicos da CAPES, que a gente recebe muita dúvida assim quando a gente está fazendo os treinamentos, o pessoal fala, o meu TCC é sobre tal assunto, eu não estou conseguindo achar nada, como que eu faço para localizar mais artigos, mais documentos? Então a gente pensou nessas dicas para vocês usarem essas palavras-chave para começar a busca sobre o trabalho que vocês estejam fazendo. Então é sempre verificar se a base de dados possui um vocabulário controlado ou um tesaurus, tá?
O que é esse vocabulário controlado? Tem algumas bases de dados, principalmente da área da saúde, que tem esse vocabulário controlado ou esses tesauros. O que é isso? São palavras, termos, que são os oficiais, que são os permitidos para você realizar essa busca. Por exemplo, na área da saúde tem o DEX, né, que é um vocabulário super controlado, super conhecido. Então, de repente, você vai fazer uma pesquisa lá sobre. Ai, chutar, mas vamos falar câncer. De repente, você jogando câncer como assunto, o vocabulário controlado, você vai lá e lê a nota de indexação dele, vai estar falando: ó, não utilize câncer, prefira neoplasias. Ou você digitou tumor, né? Ele vai falar: não, prefira neoplasias ao invés de tumor. Tá? Então, ele já vai te informar os termos que são indicados para você usar como descritor de assunto, que seriam as palavras-chave. Outro ponto, usar o tema do seu trabalho para encontrar artigos da mesma área de pesquisa. Tá? Então, assim, você pega o assunto do seu trabalho, joga lá na caixa de busca do assunto, você vai encontrar outros autores, né, que estão escrevendo sobre, ou escreveram sobre o mesmo que você está escrevendo, e aí você analisa o que eles usaram nas palavras-chave do trabalho dele, você analisa as referências dos trabalhos deles, né, que é o próximo item aqui, né? Você analisa o título desses trabalhos que você encontrou sobre o mesmo tema que você está escrevendo, as palavras-chave, as referências que eles utilizaram, e aí você procura adaptar a busca, né? Fala, olha, eu vou usar essas palavras também para encontrar. E quanto mais assim conhecido, renomado for o autor, o pesquisador que você encontrou um trabalho sobre o tema que você está escrevendo, mais assertivas vão ser essas palavras-chave os termos que ele usou da área, né? Ele tipo, provavelmente é um especialista, né, da área do conhecimento que você está escrevendo, então ele vai usar uns termos bem coerentes. E a última dica que a gente pensou foi assim: pega os especialistas da área que você está escrevendo e procura o trabalho deles, né? Ou na Web of Science mesmo, que é uma base super conceituada, você consegue muita informação sobre os pesquisadores lá, no currículo Lattes dos pesquisadores também. Mais pra frente a gente pode ter um treinamento para falar sobre o Lattes especificamente. Eu nunca sei se é Orchid ou se é Orcid, mas também você consegue muita informação dos autores, então lá você pega a ficha completa dos autores, né? Desde o nome que ele é mais conhecido até as publicações que ele já fez, né? Então, através dessas publicações, você consegue identificar os termos mais precisos para você fazer sua pesquisa no portal da CAPES, por exemplo. Aqui a gente vai falar sobre os operadores booleanos, bem rapidamente. Esses operadores booleanos servem para a gente otimizar a pesquisa nas bases de dados. Então, basicamente, tem o AND, o OR e o NOT. Tá? O AND funciona como a palavra e fornece a interseção, ou seja, mostra apenas os registros que contenham todas as palavras digitadas, restringindo a amplitude da pesquisa. Ou seja, ele relaciona dois assuntos. Então, você fez uma busca aqui vamos pensar, engenharia. Então, aqui seria tudo que fosse de engenharia, e aqui você digitou mecânica, né? É um termo composto, mas vamos tentar simplificar assim. Então, aqui seria tudo que fosse mecânica, e aqui tudo que fosse engenharia. Aqui na intersecção, se você usar o AND, ele vai pegar tudo que for engenharia mecânica, tá? Aqui no OR ele pega tudo das duas áreas, tudo de engenharia e tudo de mecânica, né? E óbvio vai pegar também o que é relacionado à engenharia mecânica. E aqui no NOT ele vai pegar tudo que for engenharia e vai excluir a mecânica. Então você vai pegar parte de engenharia que não tenha nada a ver com mecânica. Aqui também outra dica, né, para usar as aspas, né? Então, o uso de aspas nos termos compostos recupera o registro que contém as ocorrências da palavra juntas.
Isso a gente usa muito no Google também, né? Então aqui eles deram esse exemplo de global warming. Então, ao usar o termo composto sem aspas, o sistema localiza registros que contenham as palavras, não importando a posição. Então aqui eles deram esse exemplo, né? Com a aspa ele pegou o termo junto, o global warming, e sem usar aspas ele recuperou todos esses outros termos aqui. Então tem muita informação aqui que não é relevante para a pesquisa. Outra dica aqui são os caracteres especiais, né? Então, use o sinal de interrogação no lugar de uma letra para que a ferramenta de busca encontre as variações na grafia da palavra. Aí deu o exemplo de human, né? Então, tanto faz se está com A ou com E. Outro exemplo que eu gosto de falar também é no caso do Brasil. Né? Geralmente nessas bases de dados a gente procura em inglês, mas você pode, para você não digitar o Brasil com S e o Brasil com Z, você digita em interrogação, né? Então você põe Bra, interrogação, e U, ele vai recuperar das duas formas, né? A escrita das duas formas. E aí depois ele fala aqui do asterisco, né? Usa asterisco no final da palavra para recuperar as variações dos sufixos, por exemplo. Behavior, né? Ele pôs só até o, aí ele truncou, a gente fala que ele está truncando a pesquisa, né? Colocou asterisco e recuperou behavior, né? E as variáveis dessa palavra. Ele dá outro exemplo depois, né? Com sustain, desculpa que tá ruim de eu enxergar aqui, tá muito pequena para minha apresentação. Para recuperar sustainable, sustainability, né? E no desenvolvimento também a mesma coisa. Então, o asterisco, né, serve para truncar, mas assim, não só o asterisco, tá? Antes de começar a pesquisar, é bom a gente dar uma lida assim, no tutorial da base de dados. No caso da CAPES é o asterisco, mas pode ter alguma base de dados específica que use, por exemplo, o cifrão, né? Então, aí o símbolo de truncamento vai ser o cifrão ao invés do asterisco. Hoje em dia, o mais utilizado é o asterisco. Aí vamos tentar de novo fazer o quiz. Se vocês puderem logar de novo lá, o Júnior vai falar com vocês agora. Então, pessoal, vamos ver. Ó, eu consegui ver lá, professor e Rose, tenta um pouquinho que eu já vou liberar a outra pergunta. Tenta ver se vocês conseguem entrar agora. Aí eu já vou liberar a próxima pergunta para. Oscar, me ouve? Não. Pode falar. Porque apareceu uma pergunta: como acessar o conteúdo oferecido pelo portal, com algumas opções de resposta. Sim. E nenhuma das respostas que eu cliquei aqui, ele aceitou. Eu já tentei todas as alternativas. Será que a gente configurou errado? Tem uma resposta específica ou eu tenho que marcar todas ao mesmo tempo? Não, não. Seria a rede Café, né? E no campus da universidade, se eu não me engano. Ele não entra. Ah, então a gente acho que configurou errado aqui. Vai ver, a gente selecionou achando que ele estava selecionando as corretas e selecionou as erradas. Pessoal, eu vou liberar a próxima pergunta, tá bom? Ok. Se não entrar direto, sai e entra de novo que já vai aparecer.
Não, pessoal, nesse foi, a participação foi maior, assim, legal. E aí eu acho que a gente está tentando ver se a gente conseguir compartilhar o resultado aqui, mas a hora que o Júnior conseguir, eu peço para ele compartilhar a tela dele. Então, eu vou descompartilhar agora aqui a apresentação e o Júnior vai compartilhar o resultado dessa pergunta agora do quiz. Eu acho que ele conseguiu compartilhar, né, o resultado dessa pergunta, dessa última que a gente fez. Aí, tá todo mundo conseguindo visualizar o resultado da pesquisa? Sim, sim. Ah, tá, obrigado. Assim, a gente tá trocando conhecimentos, né, que a gente tá passando um pouco sobre a CAPES, né, e também aproveitando para aprender um pouco sobre essa ferramenta, o Slido, tá? Então, obrigado pela paciência de vocês aí. Legal, eu vou voltar então para a apresentação. Você pode descompartilhar aí? Ah, então, vou continuar, né? Então, a gente faz a pesquisa, né? Depois que a gente encontra o resultado, tem essa parte aqui para a gente usar os filtros, né, de pesquisa. Você consegue definir se você quer texto completo, o período de publicação, o ano, né? Se você quer mais recente, se você quer publicações
mais antigas. Aqui está falando para a gente buscar, né, por assunto. Então aqui como exibir o resultado, né? Aqui nesse outro ícone você acaba passando para selecionando, né? Você pode já salvar automaticamente naquela área que você criou do meu espaço. Tem a parte para você ver se o artigo foi quem citou esse artigo, se ele foi muito citado, pouco citado. Quem está falando dos resultados, né? Eu vou acelerar um pouquinho para a gente dar tempo da gente entrar um pouco no portal e fazer algumas pesquisas na prática. Aqui ainda tem, né, essa questão dos filtros, né, por ordenar por assunto, por ordenar por período, né. Eu não estou conseguindo visualizar. Eu vou ver aqui se eu abro a apresentação. Pessoal, então, assim, na parte de apresentação, seria isso aqui. Só tem mais uma perguntinha aqui do quiz, que eu acho que é mais importante para a gente, que é o que você gostaria que fosse abordado no próximo treinamento sobre o portal da CAPES, né? Aí, se vocês tiverem mais um pouquinho de paciência e puderem dar algumas sugestões para a gente, enquanto o Júnior compartilha a parte do quiz, eu vou logar no portal para a gente fazer umas pesquisas na prática. Pessoal, já liberei lá a perguntinha. Se vocês puderem dar um feedback para nós, a gente agradece. Pois assim ajuda bastante, tá? Ah, desculpa, meu computador acabou caindo, aí eu vou usar o do Júnior agora aqui. A gente vê a parte do portal da CAPES, né? Lembra que eu falei, né, que a gente tem que acessar a RedeCap para ter o acesso remoto se a gente não estiver aqui na Unisanta, né? Como eu estou aqui na Unisanta, aqui já aparece, ó, você está acessando esse portal já aparece o nome da Unisanta aqui. Se você não tivesse aqui se eu não tivesse aqui na Unisanta, ia aparecer aqui por acesso gratuito. O acesso gratuito, a gente não tem, não oferece quase nada, assim, texto completo, né? Bem limitado mesmo o acesso, é mais para a gente conseguir localizar as referências. Então, quando vocês estiverem assim, vocês perceberem que está Unisanta, não precisa fazer nada, é só ir para a parte da pesquisa. Se tiver acesso gratuito, a gente clica aqui na rede café, vai clicar aqui de novo, acesso café. E aí aquele passo a passo que a gente explicou, né? Aqui seleciona uma instituição. A gente clica aqui, digita Unisanta, já vai aparecer, ó. Já apareceu aqui Unisanta, nem precisa acabar de digitar. Clique em enviar. Aqui a gente digita o e-mail institucional, né? O e-mail @unisanta. E aquela senha, né? Aquele padrãozinho de senha que a gente passou. Aqui não vai dar certo, porque como eu já estou na Unisanta, ele vai ficar dando esses looping, né? Ah, até passou. Já pus a senha errado mesmo. Tá? Vai vir nessa tela, você escolhe a opção. Quem tem dificuldade com o inglês, pode vir aqui, clicar com o botão direito do mouse e traduzir para o português. Tá? Que é um recurso também que a gente usa bastante, né? Para pesquisar no portal da CAPES, que a maioria dos documentos são em inglês. Então, a gente acaba utilizando bastante esse tradutor do Chrome. Então, aqui as opções que ele dá eu concordo em enviar as mesmas informações dessa vez, concordo que as mesmas informações sejam enviadas automaticamente para esse serviço no futuro, e concordo que todas as minhas informações serão liberadas para qualquer serviço. Eu geralmente deixo nesse do meio,
mas aí vocês fazem a opção de vocês, se vocês escolhem o que vocês acharem melhor. Vou voltar aqui para o inglês, clique em aceito. E aí, pronto, a gente foi para a Unisanta. Aí já estava, né? No meu caso, eu já estava aqui no Unisanta. Foi mais para exemplificar para vocês. Aí a questão do meu espaço, né? É nesse botão aqui. Vendo aqui, ficou em destaque azul. A gente clica neles e aqui já está as credenciais do Júnior, né? Mas para quem não tem, tem que clicar aqui, ó. Não possui acesso, aí tem aqui no registro sem um link. A gente clica nele aqui e aí vou ter que preencher esses dados. Tudo que tiver com asterisco, opa, aconteceu aqui, fechei. Tudo que tiver com asterisco é obrigatório preencher, tá? Mas não são muitas informações. Aqui você pode selecionar interesse, né? Criar senha, falar se você tem vínculo com a Unisanto ou não. E pronto, aí você fazendo isso, né, clica em cadastrar, você só faz isso uma vez. O meu cadastro tem mais de 15 anos, assim, eu utilizo o mesmo. Né? Deixa eu até ver se consigo logar ele aqui para vocês verem. Opa. Tá vendo? Deu certo. Eu achei que eu não ia lembrar o meu usuário, que no meu computador já fica salvo, mas é rafael.mico mesmo. Você vê agora, se passando aqui o mouse em cima do bonequinho, já aparece meu nome e meu e-mail. Então eu já estou cadastrado pela rede CARF no portal da CAPES, eu já estou no meu espaço. Tá? Então eu vou entrar nele agora para vocês verem aqui. Então vocês vão entrar, vocês vão ter essas abas aqui, minha conta, favoritos e treinamentos cursados, se vocês se inscreveram nos treinamentos. Essa parte aqui, vocês não vão ter porque faz parte das minhas atividades aqui no Unisanta, né? De gerenciar essa parte do portal. Então aqui, por exemplo, ó, em treinamentos cursados, todo treinamento que vocês fizerem vai ficar salvo aqui já. E aí, esses que estão assim foi como eu escrevi, eu não consegui participar. Quando tá com essa bolinha aqui. Esses outros aqui, ó, tem o certificado e tem um ícone para você avaliar o treinamento, tá? Aqui no favoritos, a gente consegue salvar. Está carregando. A gente consegue salvar as pesquisas que a gente fizer no portal ou as estratégias de buscas também que a gente elaborar com aqueles operadores booleanos. Chega uma hora que elas ficam muito complexas, né? E aí é bem interessante quando a gente faz uma estratégia de busca mais elaborada, a gente salvar ela para a gente, no futuro, se precisar, não ter que quebrar a cabeça de novo. Então aqui, ó, são artigos que eu pesquisei, que eu acabei salvando aqui. Então, todas as informações ficam aqui, nessa área. Aqui são as tags, seriam as pastas o que a gente salvou aqui, e aqui a gente pode criar as pastinhas. Então esses dois eu deixei para analisar se eu vou utilizar ou não. Aqui é aquela coisa que eu falei, você pode criar uma pastinha com uma área, né, com nome de introdução para você salvar os artigos que sirvam para a partir da introdução do seu trabalho, ou que sirva para o capítulo 1, etc. Né? Então aqui seriam os registros, aqui as buscas salvas. Então
tá vendo que eu falei, né? Eu fiz um teste ontem, peguei aquele global warming e deixei entre aspas, eu só vi essa busca. Ó, em novembro, eu fiz essa busca aqui, usei os operadores AND e também o OR aqui entre parênteses. Acho que foi para um aluno que pediu que queria alguma coisa, material sobre modernização no Porto de Santos. A gente fez essa busca aqui, recuperou uma informação interessante para ele, eu salvei, porque se ele me perguntasse de novo, eu não ia ter que pensar, quebrar a cabeça de novo para chegar na estratégia de busca, né? Então eu já salvei ela aqui. Aqui uma básica, né, que é o coronavírus or Covid, para ele procurar, né, ou tudo que for de coronavírus, ou tudo que for de Covid-19. Essa eu fiz em 2020. Então, se você vê, é super confiável. Você tem essa área, você faz as suas pesquisas, as suas buscas, você consegue salvar aqui as informações. Tá? Você selecionando aqui, né? Eu voltei aqui para os registros. Selecionando um registro aqui, habilita esses ícones aqui. Você vê aqui, né, o lapisinho, adicionar ou remover tags para itens selecionados. E aqui para você remover. Ah, não tenho mais interesse nesse artigo. Você clica aqui e ele remove. Você clicou aqui, aparece... Eu falo as pastinhas, mas não são pastas, mas são áreas para você organizar o conteúdo desse local, né, dos seus artigos. Então aqui eu posso mudar ele de local, ou eu posso criar um novo aqui, adicionar nova etiqueta. Ele chama de etiqueta, né? Eu chamo de pasta. Então eu poderia falar, não, esse aqui serve no capítulo 2. Eu crio aqui, deixa eu só ver como que salva. Aqui, tá vendo? Aqui já apareceu, não deu certo. Aqui sim, agora foi. Aí eu peguei esse artigo aqui, eu selecionei, cliquei aqui a etiqueta, né? Capítulo 2. E agora ele está salvo nessa área aqui, do capítulo 2. Ou você pode colocar o título do capítulo do seu trabalho, né? Aí cada um organiza de uma forma, né? Eu acho que esse recurso ajuda bastante. Eu vou voltar aqui para o portal, para a gente ver aqui a parte de busca, né? Aqui a gente consegue buscar, tá vendo? Questão por assunto, por base de dados. Você quer fazer uma pesquisa específica na base de dados da Scopus, ou da Web of Science, ou da ScienceDirect, ou da PubMed. Você consegue localizar a base por aqui. Aqui livros e aqui por periódicos. Tá? Então, vou fazer uma busca por assunto rapidamente, que já deu o nosso horário, né? Então, aqui abriu a caixa de pesquisa, né? Então, vamos digitar aqui Covid-19 em Brasil. Então, aqui eu usei, né, Covid-19 relacionado com os casos que tem no Brasil e coloquei a interrogação para pegar Brasil com S ou com Z. Aqui ele fez a busca, né, já deu resultado, deu bastante documentos, né, que a gente vê 25.300, né, foi o resultado. Mas aqui, ó, a gente vê nesse lado esquerdo, a gente pode ordenar por relevância, a gente quer só periódico revisado por pares, né, que são os artigos que passaram por um crivo de especialistas da área. Então a gente pode selecionar aqui. A gente quer só o que for acesso aberto. Tem mais, a gente pode pegar aqui. A data de criação, a gente pode reduzir aqui, tipo, deixar só de 2020.
Né? Para cá tá até 2024 já. Selecionar a base de dados, selecionar o idioma. Tá vendo que o inglês tem muito mais do que nos outros idiomas. Mas a gente pode selecionar, não, só quero em português. Né? Então a gente faz esse filtro. O botão de aplicar filtros. Aí tem esse botão azul aqui que eu estava procurando ele. Esse aplicar filtros. Ele vai refazer a pesquisa, né? E vai dar um número mais restrito agora de artigos. Lá. Já caiu para 3.396. Então, de 25.300, já reduziu bastante o número de artigos. Aqui, você clicando aqui, esse item vai lá para aquela área do meu espaço que você já vai ter criado. Aqui você pode enviar ele por e-mail. E aqui gera a referência bibliográfica desse item. Tá? E aqui tem outras opções de envio. Tem esse Bitex, esse RIS, o EndNote, né? Então, esse EndNote vai ser o treinamento que a gente vai ter no dia 28 agora. Acho que ela vai falar do JCR e desse EndNote, que é o gerenciador de referências. Se vocês querem se inscrever, é bem legal. E aí tem mais dessas opções para você salvar o arquivo. Se quiser imprimir, enviar para o seu e-mail. Então, a ferramenta, né, tem bastante ferramenta legal no portal da CAPES. Tá? Então era isso, pessoal. O treinamento em si era isso. Tinha na apresentação, tinha um slide que eu queria que... Acho que o Júnior passou, né? Para ver se as próximas sugestões, né? Para treinamento. E era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida... Eu vou dar uma olhadinha no chat aqui se tem alguma coisa. O professor Willy não conseguiu acesso. Eu vou repassar já para o Helpdesk, professor, porque com certeza é probleminha lá do Helpdesk. Tá? Porque teria que estar funcionando a senha. O que acontece com professores, tem alguns professores que também têm cargos administrativos aqui na Unisanta. Aí o padrão de senha é outro. Tá? Mas aí eu vejo isso na segunda-feira, a gente já retorna, porque não funcionou. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Obrigado, Wellington, pelas palavras e pelo apoio aí nos treinamentos. Obrigado, Ana Paula, pelas palavras, Ramon também. Então, tá legal, a gente fica à disposição, né? A gente vai disponibilizar a apresentação para vocês. Então, até o próximo evento. Isso, dia 28, o treinamento vai ser online, né? E quem vai estar oferecendo é a Clarivate, a empresa responsável pela Web of Science, pela JCR, né? Mas ela é organizado junto com a Unisanta. Tá? O Oscar vai passar o link agora aqui para vocês de novo. Aí, se vocês puderem se inscrever, eu agradeço, porque assim, a gente está fazendo uma parceria com eles, né? Também com o pessoal da Elsevier. O mês que vem vai ser o pessoal da Elsevier que vai dar o treinamento pra gente, da Scopus e da Access Direct. Também já está agendado. Então a gente quer criar assim, um calendário com esses treinamentos, né? A gente está sempre em contato com essas ferramentas, né? A gente não perder as novidades. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Desculpe aí os tropeços que a gente deu aí com o uso da ferramenta, né?
E na próxima eu vou ver se a gente acerta essa questão da apresentação para não ficar pequena, que eu sofri bastante para ler o conteúdo. E a gente vai ficar mais craque também no Slido aí. Tá bom? Muito obrigado. Né? Todo mundo teve que aprender mesmo, né? Mas obrigado, então, hein? Eu fiquei muito feliz com a participação de vocês.